Meu querido, minha querida, queridos alunos, queridos amigos, estamos aqui para mais um dia, mais um encontro especial desse curso que está cada vez mais quente. Da parte daqui, a gente está produzindo demais, os conteúdos não param de chegar, não param de aumentar. E um assunto importante, esses conteúdos já estão sendo disponibilizados no nosso canal do YouTube. Acessem aqui embaixo o canal do YouTube para que vocês vejam lá o nosso conteúdo, façam inscrição no nosso canal, ativem lá as notificações para que vocês não percam o nosso conteúdo. Outra coisa, marque a gente aí na sua mídia social, sempre que for postar alguma coisa do nosso curso, marca a gente que a gente gosta, tá ficando bacana, tá ficando legal, uma baita divulgação que a gente está tendo aí do conteúdo que a gente está passando para vocês. Outra notícia que a gente não pode deixar de falar, nosso curso de pós-graduação já está com as inscrições abertas. A partir de 2021, você pode se inscrever nos nossos cursos de pós-graduação junto ao Unip. A qualquer momento, nós temos aí diversas versões onde você pode assistir de qualquer lugar do mundo. Temos versões 100% presenciais, parcialmente presenciais, 100% online ao vivo e até conteúdo gravado. Nosso conteúdo já está prontinho, à disposição, pronto para ser lançado. Em breve vocês terão também ele à disposição. Bom, pessoal, vamos parar de enrolação e vamos falar de conteúdo. Estamos aqui para quebrar tudo hoje, na presença do meu grande amigo que fala lá de terras gaúchas. Fala, Felipão! Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Tudo certo aqui, Fábio. Muito obrigado por esse convite. Espero que a gente possa desfrutar desse sensacional conteúdo que é o treinamento de força baseado em velocidade. Muito bom, Filipão. Pô, desde já, Felipe é o nosso mais novo agregado aí ao nosso curso, vem trabalhando com a gente aí, já veio a São Paulo, graças a Deus conseguimos, né, usar o nosso fundo de fiança para libertar ele das cadeias aqui de São Paulo, né, Filipão? Das coisas que aprontou por aqui, mas a gente perdoa, né? A gente sabe o que é gaúcho passeando aqui em São Paulo. E chegou para reforçar o time com grande estilo, né, Filipão? Já quebrou tudo aí, já foi até preso, mas os nossos alunos amaram esse cara, pô, foi uma coisa sensacional. Filipão que é um cara hoje que aplica diretamente na prática, é o cara da prática, que vai conseguir fazer aí tudo aquilo que a gente sempre discutiu no curso sobre a aplicabilidade. Filipão, nossos alunos, de uma maneira geral, já foram preparados aí com conceitos de alavanca, com gestos de agachamento, com técnicas de agachamento, e eu fiz uma promessa muito grande aqui na última aula do curso, que você traria uma coisa muito bacana, né? Baseado em tudo isso que eles já aprenderam, numa boa técnica de agachamento, você ia colocar as vertentes mais usadas hoje no treinamento, que faz menção justamente ao treinamento de velocidade. Então, acho que estou trazendo você para uma responsabilidade importante aí com os nossos alunos, dentro dessa sua prática clínica, essa coisa que você faz diariamente, né, na sua vida profissional, que é treinar baseado em monitoramento da velocidade. E eu acho que a gente vai até ter que controlar melhor nossa língua aqui, que senão nós vamos ficar o dia inteiro aqui falando sobre esse treinamento e vamos voar nesse processo, voar. De uma forma até não constrangedora, eu vou ligar meu cronômetro aqui, Filipão, que senão a gente vai deixar os nossos alunos pilhados aí de tanto que nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Bom, pessoal, como eu já venho levantando há muito tempo com vocês, existem vertentes físicas, quando a gente fala de treinamento de força,
E essas vertentes fazem menção direta a questões de deslocamento, aceleração e manutenção de velocidade. E baseado nisso, a gente hoje tem uma tarefa muito interessante, que é tentar desmistificar um pouco aquilo que se tornou tão cruel dentro do treinamento, e eu não quero antecipar a introdução da nossa próxima aula, mas eu vou explicar mais ou menos de onde veio tudo isso. O foco maior é que hoje a gente está enraizado com um parâmetro de mensuração de treinamento, que é a quantidade de carga deslocada no treinamento de força. E dentro do que a gente já teve ao longo desse curso, dentro de tudo que a gente já discutiu em relação à força, vocês já devem estar bem cientes de que força é uma entidade que possui uma magnitude que se forma pelo produto da massa e da aceleração. Ou seja, se eu quiser quantificar força, eu não posso pensar só em massa. Eu tenho que também pensar em aceleração. E baseado nisso, a gente sabe claramente, a gente já chegou até a discutir isso aqui, que uma vez que eu implemente massa num determinado treinamento, eu vou começar a sacrificar a velocidade de condução daquela massa. Até baseado naquilo que falamos lá no começo da segunda lei de Newton, né? Um corpo, quando sofre uma força, vai acabar gerando uma aceleração, e essa aceleração é proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior a massa que esse corpo tiver, menor a aceleração que ele consegue alcançar, tendo em vista uma mesma força. É baseado nisso que a gente já vê aí, né? Eu não estou falando de nada muito novo, eu estou falando já de 3 décadas de pesquisadores buscando novas vertentes de mensuração de treinamento, só que por muito tempo a aplicação prática disso não foi tão eficiente, uma vez que dependia não daquele método arcaico que a gente tem, que é pegar uma barra e colocar peso em cima dessa barra, colocar massa nessa barra. Para mensuração de velocidade, a gente precisaria de uma certa tecnologia, como acelerômetros, sejam eles tridimensionais sem cabo ou com cabo, e a coisa acabou ficando muito bonita nas últimas décadas com o avanço da tecnologia e a presença, mesmo que não sejam acelerômetros de altíssima precisão, a presença de acelerômetros, inclusive dentro de aparelho de telefone celular. Então, essas coisas acabaram abrindo uma janela para essa nossa vertente treinamento baseado em velocidade. Essa janela é muito importante porque faz com que a gente consiga trazer esse treinamento para a prática clínica, e eu acho que o grande intuito hoje, com o meu amigo Felipe aqui, é justamente a gente mostrar para vocês o como fazer isso dentro da vida de vocês, dentro da academia que vocês trabalham, da clínica que vocês trabalham, para que a gente possa fazer com que essa vertente, que é tão importante, comece a tomar corpo dentro da prática clínica. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos projetar aqui o nosso slide e vamos começar com algumas questões básicas relacionadas à nossa vida. A primeira questão que eu queria abordar aqui com vocês é justamente uma relação existente entre a quantidade de força e a taxa que essa força se desenvolve dentro de uma condição. Para isso eu vou usar um exemplo muito simples, tá certo? O exemplo 1 é o seguinte, eu vou colocar aqui uma rede de vôlei e nessa rede de vôlei eu vou colocar de um lado um atacante, nos meus desenhos ridículos, e do outro um bloqueador. Dentro dessa questão, a gente sabe que essa bola vai passar ou ficar nesse bloqueio por um aspecto de magnitude de força
ou por um aspecto de velocidade. Então imagine o seguinte, quem já jogou vôlei alguma vez na vida sabe que um bloqueio bem posicionado consegue fazer com que a bola volte com muita facilidade. Qual seria a estratégia então? Chegar mais rápido a essa bola. Ou seja, nessa hora, com dois sujeitos de força igual, quem chegar mais rápido ganha. Ok? Um outro exemplo que eu posso dar que é bem didático é a relação da queda de um idoso. A queda de um idoso depende da falta de força. E isso guiou o treinamento dos idosos no final da década de 80, década de 90, até começo da década de 20. Tá? O fator maior é que idosos aumentavam força e continuavam caindo. O que significa isso? Se eu preciso produzir uma quantidade X de força, o que vai determinar ficar em pé ou cair, numa linha de tempo, é o quão rápido eu consigo gerar essa força. Uma vez que a queda acontece em um intervalo de tempo. Se eu começar a cair e eu demorar mais tempo para produzir força do que o meu corpo para cair, eu caio. Em contrapartida, se eu começar a cair e eu produzir rapidamente força ao ponto de conseguir preservar essa queda, eu consigo talvez recuperar o equilíbrio e impedir a queda. Se a gente for olhar para isso, nós estamos falando de condições muito presentes na nossa vida. Por exemplo, quanto de força eu tenho entre o toque do meu pé no chão e o empurrar do chão para trás? Isso vai depender do tempo que o meu pé fica no chão. Se isso acontece em aproximadamente 700 milésimos de segundo na marcha e pouco mais da metade disso é absorção e o resto impulsão, o que a gente tem que imaginar aqui? Que eu tenho entre a passagem do meu corpo sobre o meu pé 300 milésimos de segundo para produzir a minha força. Tá, e se eu não produzir em 300 milésimos de segundo? Se eu não produzir, eu descolo o pé do chão. E descolando o pé do chão, eu posso até continuar produzindo força, mas se eu não tiver contato entre esses corpos, essa força não tem eficiência nenhuma. É por isso que a gente fala que não importa só o quanto de força eu vou produzir, importa o tempo que eu vou produzir essa força. E a relação força-tempo é conhecida como taxa de desenvolvimento de força. A taxa de desenvolvimento de força é relacionada à força dividida dividido pelo tempo. Taxa de desenvolvimento de força é igual à força dividida pelo tempo de aplicação da força. Quanto menor o tempo de aplicação da força, maior será a TDF, ou a taxa de desenvolvimento de força. Lembrem-se que se eu tenho um tempo menor dividindo a força, logo eu vou conseguir sobrar com mais magnitude de força na relação força-tempo. Beleza? Então, vamos olhar aqui para algumas condições práticas onde isso acontece muito. Por exemplo, num exercício como falamos lá no nosso último encontro de agachamento, se o foco for levantar peso,
pouco importa a quantidade de tempo levada. O que importa é a quantidade de massa movida. Porém, numa situação de vida cotidiana, como eu acabei de falar para vocês, eu estou manipulando a própria massa do meu corpo, eu não estou com massa externa. E quanto mais rápido eu manipular, mais eficiência eu vou ter. Se eu perder tempo, eu não vou conseguir gerar com máxima eficiência o empurrão com o meu pé do chão para trás. Isso tem um reflexo direto, como eu falei, em quedas. Isso tem um reflexo direto em situações de desequilíbrio articular. A produção de força é mais lenta que a velocidade de carga externa, logo a articulação entra em valgo. A produção de força de queda é mais rápida do que a minha capacidade de produzir força de equilíbrio. E por aí a gente começa a ver que conforme a gente vai aumentando a velocidade de movimento, como por exemplo numa corrida lenta, o nosso tempo de contato com o chão vai diminuindo. E se o tempo de contato com o chão vai diminuindo, eu preciso produzir força mais rápida, quando o assunto é o peso do corpo. Não necessariamente eu vou ter que manipular mais massa se eu não estiver carregando nada além do peso do corpo. Nessa hora a gente começa a ver que o importante para um cara que quer andar melhor ou correr melhor não é implementar mais massa sobre ele, e sim fazer que com essa mesma massa, esse mesmo peso do corpo, ele consiga produzir essa força mais rápido. E assim a gente tem uma vertente importante que não foi a massa movimentada, nem só o tempo que se movimentou, e sim a relação de quantidade de massa num curto período de tempo, ou a taxa de desenvolvimento de força. Notem então nessa condição que quando a gente pega a janela de taxa de desenvolvimento de força e coloca aqui num processo de 200 milésimos de segundo, e a gente vai comparar, por exemplo, um sujeito que treinou em velocidade com um sujeito que treinou com alta carga, com um sujeito que não treinou, nós olhamos aqui de uma forma bem clássica que um sujeito treinado com alta carga, sendo aqui o eixo da força, foi o que mais conseguiu produzir força. Em contrapartida, quando eu uso aqui embaixo o eixo do tempo e janelo isso num tempo de 200 milésimos de segundo, aqui com a linha cinza, e uso os pontos de produção de força dessas três condições, eu vejo que o sujeito que treinou de forma balística conseguiu desenvolver mais força do que o sujeito que treinou com alta carga. E também o sujeito sedentário. Quando eu faço janelamento de aproximadamente 150 milésimos de segundo, eu vejo que o sujeito que treinou com alta carga praticamente teve a mesma força do que um sujeito destreinado. E isso é extremamente importante. Eu não quero saber o quanto de força eu posso produzir. Se eu tenho 100 milésimos de segundo para produzir essa força, o que eu produzir naquele tempo é o que vai determinar a minha eficiência. A partir de 100 milésimos de segundo, eu já descolei o pé do chão. Descolado o pé do chão, se eu aplicar força, eu não tenho mais contato entre os corpos, eu não tenho capacidade de alavancagem. Isso é muito comum em corrida,
Isso é muito comum no levantamento de peso olímpico, até assunto do nosso próximo encontro, porque eu tenho um tempo para entrar para baixo da barra. Se o peso voltar, eu não consigo entrar mais. Isso é muito importante na marcha, isso é muito importante na corrida e é muito importante, inclusive, no esporte de alto rendimento, onde, por exemplo, num caso de embate de golpe deferido à distância, eu vou receber um golpe que vem numa determinada velocidade e não importa a dureza do meu corpo, importa a velocidade que eu consigo produzir força para me deslocar, ou a velocidade que eu consigo produzir força para alcançar o meu adversário, sendo eu o opressor, a pessoa que vai atacar, né? O opressor, acho que eu fui até agressivo, né, dentro das minhas palavras. Mas baseado nisso que a gente está falando, a gente levanta aí para muitas pessoas que ainda não estão habituados a ver isso, o que é uma nova vertente de treinamento, onde se eu colocar carga no sujeito, por exemplo, num gesto de marcha e corrida, onde o objetivo é andar melhor, colocando carga no sujeito, a gente já viu lá no transporte de carga na aula de marcha. Eu vou começar a ter maiores cargas de força de reação de solo. Tendo maiores cargas de força de reação de solo, eu preciso reagir mais rápido a essas cargas. Eu preciso ter mais velocidade de força. Se eu quiser empurrar o chão para trás, acabamos de falar sobre isso. Eu tenho uma janela de aproximadamente 300 milésimos de segundo. Se eu não usar toda a força que eu tenho nessa janela, não adianta produzir força em 400, 500 milésimos de segundo. Essa força já não é mais suficiente para usar uma caminhada. E até mesmo para um gesto de ciclismo, onde existe uma excursão do pedal e eu tenho um tempo de excursão. Eu preciso otimizar esse período. E parece, Filipão, que você estuda algo parecido com isso. Eu estou errado ou não? A gente tenta um pouquinho, né? Às vezes dá sorte e acontece algumas coisas boas no nosso dia a dia, né, professor? E aí, com isso, a gente consegue conquistar bastante coisa dentro do nosso processo de treinamento, dentro da prática pessoal e da prática com os alunos, né? E isso tem feito a diferença no meu dia a dia e tem me trazido bons resultados, felizmente. Que legal, Filipão. Então você deixou a brilhante carreira de jogador de futebol perna de pau, é isso? Para assumir de treinador de alta eficiência baseado nas novas vertentes do mercado? Estou errado? O voltar para os cadernos foi algo positivo para mim nesse tempo, né? Então, Muito bom. eu tive um tempinho na Itália jogando futsal. Infelizmente, eu tive uma fratura exposta de tíbia e fíbula lá e foi antecipado esse fim, mas acredito que financeiramente para mim tenha sido bom nesse sentido. Quebrar a perna nunca é bom, mas o resultado final acabou dando certo. Vocês veem como a vida traz pra gente sempre um bom caminho, né? Filipão, conta um pouquinho pra gente aí da sua história baseada nisso e aí a gente vai começar a projetar os slides aqui para você falar um pouquinho mais sobre esse treinamento. Mas eu quero que antes você conte um pouquinho para o pessoal te conhecer melhor, né? Saber aí essa história interessante, né? Um atleta que sofreu uma lesão, mas que baseado nos conceitos do esporte, estava linkado aí aos métodos de treinamento. Principalmente europeu, né? Que tudo isso acabou vindo de lá. É verdade. Então, eu encerrei precocemente minha carreira de jogador, que foi bom para mim, que se eu fosse bom mesmo, eu receberia grandes salários, alguma coisa assim, mas não era o caso, né? Pude desfrutar um pouquinho da vida de atleta, entender como em termos de amadurecimento isso é importante, mas eu já havia iniciado a graduação, vamos deixar quanto tempo para trás, né? Ninguém precisa saber faz quanto tempo isso. Essas coisas a gente deixa também, e é bom também a gente não tocar no assunto de como você foi preso, né? Eu já falei para você Não, jamais, cara. Que porteiro de zona é rei, né? Nunca se desrespeita um porteiro. Mas vamos lá, não vamos levar para frente isso daqui, não. A gente não posso nem comentar quem estava comigo, né, professor? Senão a gente pode ter problemas aí, a gente precisa tocar o curso adiante. Aqui, vamos manter a linha desse curso. Manter o mínimo de dignidade para seguir. Então, a questão do treinamento, né, de agregar função ao corpo, aquela história que o básico que funciona, que a gente tem que treinar função e não treinar músculos, né? O músculo se desenvolve de forma secundária, a gente precisa agregar função ao nosso corpo.
Em 2017, eu estive na Rússia com o professor Antônio Carlos Gomes, na especialização de preparação física e alto rendimento que ele oferece, linkado à Universidade de Cultura Física e Esporte em Moscou. E uma coisa que me chamou a atenção no segundo dia, quando entramos na academia da universidade, foi que não existia aparelhos, grosseiramente falando, né? Era dumbbells, era composta por dumbbells, bancos de supino, espaço de levantamento olímpico, inúmeras gaiolas de agachamento e o espaço para o treino se chama de potência, vamos dizer assim, né? Plataformas, medicine ball, kettlebell. E aquilo me chamou muita atenção porque eu pensei, cara, eu sou um indivíduo que estou longe de ser um atleta olímpico, né? Então, se os atletas do topo não utilizam as máquinas, não perdem tempo treinando funções tão isoladas, por que eu vou treinar diferente, né? Então, dentro do laboratório de biomecânica da universidade lá na Rússia, eu pude, a primeira vez, através de sensores, observar a influência da velocidade no levantamento olímpico. E ao voltar da Rússia, através do meu amigo Rodrigo Dalacqua, eu pude conhecer a literatura do González Badilho e me aprofundar nisso. E desde então, aquilo fez muito sentido para mim. E desde que comecei a ler essa literatura, a primeira coisa que eu pensei eu não posso mais trabalhar sem ter um acelerômetro, porque as coisas fizeram tanto sentido para mim, e espero que faça sentido para todos que assistirem essa live, porque eu acredito que essa vai ser uma grande quebra de paradigma no mundo do treinamento. Então, Fábio, como você mesmo comentou agora há pouco, a gente observa que dentro da sala de musculação, dentro das grandes redes, pelo menos que é onde eu trabalhei a maior parte do tempo como personal trainer, que é a minha atividade, né? Parece que dentro da equação de força igual a massa vezes a aceleração, esse M ele aparenta ter 1 quilômetro dentro da sala de musculação, né? É algo muito interessante de se observar que a única variável a ser movida ou alterada dentro do programa de treinamento sempre é a massa. Isso é o que a gente mais observa dentro da sala de musculação. Então, a gente observa indivíduos que eles acabam por perder a capacidade de treinar sua função. Tá? E dentro disso, seria interessante o quê? Termos um entendimento adequado do que é a força aplicada. Tá? Força aplicada é essa que resulta da interação das forças internas, tá? Essas gerada através da nossa tensão muscular, e a soma das forças externas, que seria o objeto a ser vencido. Tá? Essa é a resultante da força aplicada. Ok? Então, a gente pode observar que a resultante dessas forças será a força aplicada, e desmembrando isso, a gente tem duas situações, que é a massa vezes a gravidade. A gravidade é, se aplicarmos mais força que a gravidade, o objeto irá se mover, é uma relação positiva, e ao aplicarmos menos força que a gravidade, nós temos uma relação negativa, onde o objeto não irá se movimentar. Ok. O que quer dizer com isso, Felipe? Do outro lado, à esquerda, temos um quadro onde tem um M vezes o A, massa vezes aceleração. E o que tu quer dizer? Onde a gente quer chegar? Que, por exemplo, o Fábio, quando pega o seu agachamento com seus super 50 quilos, né, ao utilizar 10 repetições, e vamos supor que eu também, para imitar o Fábio e não ficar para trás no desempenho pífio que ele oferece nos agachamentos, utilizarei a mesma carga, 50 quilos, e a gente fará o mesmo número de repetições. 5 repetições, vamos supor. 50 quilos, 5 repetições. Aos olhos de todos, nós estaremos utilizando a mesma carga e gerando a mesma força. Porém, dentro disso, nós temos um indicador dessa força aplicada, que é onde, perante a mesma massa, o sujeito que aplicar mais velocidade, através da aceleração, ele estará gerando mais força. Então, se nós dois utilizarmos a mesma massa, o mesmo número de repetições, aquele indivíduo que aplicar mais velocidade, ele estará gerando mais força. Tá? Então, a gente tem que entender essa equação de força igual a massa vezes aceleração como um todo. E entender que a velocidade vai ser o nosso indicador da força aplicada. E ela será representada em metros por segundo através da aceleração. Ok? Então, nós temos a velocidade como o indicador da força aplicada. Ok? Tem um quadro ali embaixo onde a velocidade está representada. O que quer dizer isso?
Ao desmembrarmos a velocidade, essa equação, ao colocarmos ela à frente de toda essa situação, né, nós teremos uma situação de velocidade igual a força média vezes distância, tempo, vezes a massa na menos 1. Ok, a primeiro passo, isso parece um pouco confuso, mas espero que agora, depois que eu disser isso faça um pouco mais sentido para nós. Onde eu quero chegar? Nós temos a velocidade, que tem uma relação paramétrica entre distância e tempo. O que eu quero dizer com isso? Sempre que eu mover distância, tempo e velocidade, sempre que eu falar de um dos três, os outros também vão se alterar. É impossível alterar uma dessas situações e não alterar outras. Então, dentro desta equação, nós temos velocidade andando juntos. Um se altera, o outro também vai se alterar. Nós temos, ao final dessa equação, um m na menos 1, que seria a nossa massa. Por que ela está na menos 1? Porque ela é constante. Ao colocarmos um objeto na barra, todos vamos concordar que ele não vai se alterar. A carga está colocada na barra, a gente colocou um determinado peso, o Fábio colocou 50 quilos no agachamento, executou de forma exaustiva, porque ele vai morrer fazendo com essa carga inacreditável, tá? Então, ele executou com 50 Jorge, quilos. Viu, Felipe? Você está andando muito com o Jorge aí para me atacar. Mas eu tenho filmado, eu mandei lá o filme para ele. Então, Não, tá tudo tranquilo. Então, isso é uma coisa que o CrossFit nos traz, né? Eu descobri isso quando a primeira vez que eu fui a um box de CrossFit, que as anilhas são gigantes mesmo, então qualquer um parece que coloca um monte de peso contra a barra. Você não me viu lá, né? Não me viu. Então, seguindo esse raciocínio, a gente tem uma massa que é constante. Depois que ela foi colocada na barra, vamos dizer assim, ela não vai se alterar mais. Então, eu tendo uma massa constante, sabendo que velocidade, distância e tempo andam juntos, sobrou a força. A força, eu gostaria que o Fábio fizesse aqueles círculos horrorosos que ele faz em volta da força média ali, para o pessoal entender bastante que a força é o único elemento que restou nessa equação. E ele é o único elemento capaz de mudar toda a organização dessa equação, né? De reger essa orquestra. Então, com esse primeiro slide aqui, eu quero trazer para nós uma situação que a velocidade vai ser o indicador de quanto de força estaremos aplicando, porém, a força vai ser a determinante. Então, eu convido vocês, após esse primeiro slide aqui, a uma breve reflexão. Entender que, dentro da sala de pesos, dentro do treinamento, a única coisa que a gente vai treinar é a força. Ela vai ser representada através de força aplicada ou através da taxa de desenvolvimento de força, como mesmo o Fábio disse, que também a gente pode entender como a nossa força útil, ok? Então, o que nós temos aqui? A força, sendo a determinante, eu gostaria de convidar vocês a refletirem que a única coisa que a gente vai poder treinar dentro da sala de pesos é a nossa força. Ah, Felipe, mas a gente não treina a resistência? Não, essa é a primeira reflexão que eu quero convidar a gente a fazer. A gente não treina a resistência porque a gente se opõe a uma resistência dentro da sala de pesos. Ah, Felipe, mas eu gosto de treinar a potência. Ok, mas você não vai melhorar a sua potência se não melhorar a sua força aplicada. Então, quanto mais força aplicada eu tiver, mais potência eu vou gerar. Isso é uma relação paramétrica. Então, eu volto a dizer, nós treinamos a nossa força dentro da sala de peso e isso vai gerar uma consequente melhora da nossa potência. Tá? Então, a gente pode dizer também o quê? Que a potência não é uma determinante. Ela é o resultado do nosso processo de treinamento. Quanto mais força aplicada tivermos, mais potência geraremos. Tá? E dentro disso, pegando um pouquinho o gancho do que o Fábio acabou de dizer sobre a velocidade e sobre o deslocamento, a gente tem que entender o quê? Que se um sujeito, se um indivíduo, ele percorre um trajeto, vamos supor que eu dei um tiro de 10 metros, isso gere 0,8 metros por segundo. Eu efetuei um protocolo de treinamento e depois desse protocolo fui medir novamente, mensurar minha velocidade nesse teste de 10 metros e eu comecei a percorrer ele em 1 metro por segundo. Pô, quer dizer então, Felipe, que depois desse protocolo de treinamento, você foi mais rápido. Sim, quer dizer que eu fui mais rápido, porém, não quer dizer que eu fui mais veloz, e sim quer dizer que eu apliquei mais força por unidade de tempo. Entendeu? Potência, velocidade são
situações que não são determinantes para o nosso desempenho. Elas são resultado do nosso bom programa de treinamento. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha que maravilha, né? Parece que a gente já começou a mexer com os neurônios das pessoas aqui, Filipão, porque é uma questão extremamente, digamos assim, invasiva quando a gente começa a quebrar conceito. E uma vez que a gente começa a quebrar esse conceito e a gente começa a ver sentido nesse conceito, acho que como você muito bem falou, as coisas começam a mudar na nossa vida, né? A invasibilidade da informação começa a diminuir. E eu não tenho nenhuma dúvida que muitos dos nossos alunos começaram nos assistindo, acreditaram que a gente ia passar um repeteco da cinesiologia, né? Aquela coisa, biomecânica é bracinho que sobe, bracinho que desce, abdução, adução, plano e eixo. E a gente sabe que dentro da variabilidade biomecânica, como a gente vem defendendo aqui, é mais um dos fatores dentro do caminhão de fatores que estão relacionados ao treinamento. A gente já vem mostrando aí ao longo de todo o nosso processo, né, variações de alavancas, variações de movimentação através de componente técnico, domínio coordenativo. E agora a gente está chegando numa vertente física que começa a mostrar, digamos assim, a cereja do bolo, né? Que é o final das contas, é o quanto isso vai resultar lá no final. Digamos que agora a gente chegou no chicote que estala, que é o que aquilo vai gerar de movimento, o quão rápido aquilo vai gerar de movimento, o quão potente aquilo vai gerar de movimento, baseado em toda a preparação prévia que nós tivemos para o movimento. O resultado final depende de todos os componentes que a gente vem discutindo até aqui. E agora você chega aí para bater numa coisa praticamente mortal, né? Porque agora a gente está talvez no ponto mais prático da nossa aplicação. É como a gente vai fazer isso. E eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente, né? Tem até um próximo slide aqui que conta mais ou menos a história e o como isso se desenvolveu ao longo dos tempos, né? Vou até passar aqui e pedir para o nosso amigo Felipe discorrer sobre esse assunto. Então, né, isso é algo que começou, a gente trata como novidade, porém, em 1979, o Juan José González Badillo, ele começou a observar que aquela mesma massa, para os seus levantadores olímpicos de nível europeu na Espanha, aquela mesma massa surtia efeitos de treinamento totalmente diferente para esses indivíduos, para os seus atletas, no caso, né? Então, eu não vou saber expressar de forma tão precisa, mas através do número de volta do toca-discos, ele e um engenheiro físico lá começaram a desenrolar essa situação. Quantas voltas o levantamento do seu atleta dava no disco, através das ranhuras, eles começaram a calcular como isso funcionava, né? Como um sujeito, na mesma semana, com a mesma massa, com a mesma carga de treinamento, ele apresentava velocidades tão distintas. Então, isso, através de diversos aspectos, pode gerar uma resposta fisiológica totalmente diferente, né? Então, dito isso, que ele começou em 79 com essa investigação, entender que a velocidade era preponderante na medida dos seus levantadores de nível europeu e olímpico, em 1991, ele perpetua, vamos dizer assim, essa célebre frase no seu livro Halterofilia, essa frase que está à esquerda em cima do nosso slide aqui, onde ele diz que se pudéssemos medir a velocidade máxima dos movimentos de cada dia e com informação imediata, essa seria provavelmente, possivelmente, o melhor ponto de referência para saber se a gente está trabalhando com a carga adequada para aquela sessão, dentro daquilo que nós planejamos, ou não. O que eu tenho a dizer sobre essa frase e quanto ela impactou no meu modo de treinamento? Então, a gente pode entender que, a gente tem que imaginar, que por diversos fatores, os alunos a cada sessão eles vão chegar de uma maneira diferente, seja por aspecto psicológico, por estresse, ou por sono, ou por uma má nutrição, ou até pelo outro lado, por euforia. Então, aquela carga, na mesma semana, ela pode representar coisas totalmente diferentes, né? Aquela mesma carga pode impactar de forma positiva ou negativa durante a mesma semana. O que eu posso trazer de exemplo?
Eu tenho uma aluna que é cirurgia torácica, que uma carga de 30 quilos de um agachamento representa na terça-feira 1 metro por segundo, 1 metro por segundo em um agachamento. A literatura em base, isso a gente vai ver daqui a pouco com mais precisão, vai ilustrar um pouco melhor isso, que 1 metro por segundo equivale a 60% de um RM. Então, sempre que eu estiver falando em 1 metro por segundo em um agachamento, eu estarei falando em 60% de um RM. Isso é algo provado já, ok? Então, imagine que essa carga de 30 quilos, que numa terça-feira ela atinge 1 metro por segundo, representa 60% do RM dela. Numa quinta, numa sexta-feira, esses mesmos 30 quilos representam 0,8 metros por segundo. Então, ela está muito mais lenta na mesma semana. Então, esses 0,8, 0,76 metros por segundo representam 75% de um RM. Então, ela teve uma variação de 15% do seu RM com a mesma carga na mesma semana. Então, olha o quanto os fatores externos, internos, enfim, né, todos os fatores extra-treinos podem gerar interferência dentro da nossa sessão de treinamento. E o acelerômetro me ajuda a corrigir isso em tempo real. Em ter um planejamento e uma determinada intensidade que eu pretendo trabalhar e fazer com que eu possa ajustar a carga conforme o dia da pessoa. Fazer esse ajuste em tempo real e fazer com que aquele dano, que aquele estresse que o corpo vai receber, seja de acordo com aquilo que eu realmente desejo. Tá? E dentro disso, tem até essa frase do Attico Viro, logo abaixo aqui, que o uso de grandes cargas de treinamento não está baseado na ideia de quanto mais, melhor. E o que eu quero dizer? Né? O que significa isso? Né? Que a relação de força e também de hipertrofia, ela é um U invertido. É aquela situação que água demais também afoga a planta. Então, o uso do acelerômetro também vai ajudar nisso. Estabelecer a dose ideal, estabelecer a dose e resposta adequada de treinamento. Entender para realmente onde nós desejamos que esse treinamento leve o nosso cliente, o atleta, enfim, né? Então, o acelerômetro veio para corrigir esse tipo de situação, de a gente não exagerar na proposta de treinamento, devido a algo que a gente não possa monitorar, que é saber como esse indivíduo chega para a sessão, né, tanto para mais quanto para menos. Nem superestimar uma carga, nem subestimar uma carga. E fazer com que isso, nosso único objetivo dentro da sala de treinamento, seja qual? Aplicar mais velocidade perante a mesma massa. Né? Então, dito isso, a gente tem à direita aqui em cima, o que significa o treinamento de força baseada em velocidade? Como ele é mensurado? Como é feita essa medida? Né? A medida dessa perda de velocidade é o quê? É uma variável adequada para o nosso controle de treinamento. Né? E como a gente define esse grau de esforço? Através da velocidade da primeira repetição, ou melhor, né, na primeira série do treino. Então, a gente inicia uma sessão de treinamento, eu coloco o acelerômetro na barra e, através da máxima tensão de velocidade concêntrica, eu observo a velocidade que ele vai realizar naquela série. Então, a melhor velocidade que ele desempenhou nessa primeira série da sessão de treinamento é o marcador de intensidade da sessão.